Engraçado que não tem muito a ver com a pregação, mas toda vez que eu escuto essa música, eu tento me lembrar quem é o homem de Deus que compôs ela, porque para mim só vem uma coisa na cabeça, 3 palavrinhas. Eu falei, gente, eu sei que é 3 palavrinhas que canta, mas quem é que compôs essa música? Oh, Deus. Quando você é pai de criança, eu vou te falar uma coisa. É um período maravilhoso. A gente aprende muito. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho orado ao Senhor, sabe, sobre muitas coisas, principalmente na minha vida. E tenho buscado sempre um direcionamento dele em como eu tenho que me comportar, como que tem que ser a minha postura como homem de Deus, né? Na minha casa, né? No meu trabalho, no meu meio social, né? Com as pessoas que eu me relaciono no dia a dia, minha vizinhança, né? E como esposo, porque nós entendemos que isso faz parte, né, daquilo que o Senhor deseja para a minha vida, para a sua vida, né, que sejamos de graça em graça aperfeiçoados, né, e o Senhor tem nos capacitado para isso. Só que às vezes a gente acaba se dispersando, principalmente dentro da realidade que nós vivemos hoje. Infelizmente o mundo hoje, ele acaba sendo tão, como é que eu vou dizer a palavra, sedutor, em alguns aspectos, em algumas situações, e que fazem com que muitos que são do caminho, né, muitos que são servos, se dispersam. E às vezes, quando se deparam com situações na vida, questionam às vezes até mesmo a Deus o porquê. Então é necessário a gente sempre buscar estar aqui, sabe? Porque quando você está aonde a luz se encontra, né? Igual a palavra do Senhor fala ali, né? No livro de João, quando Jesus ele declara, né? Eu sou a luz que veio ao mundo. Então, quando nós estamos aonde a luz se encontra, nós não somos alcançados pela escuridão. E quando eu falo a escuridão, eu também associo a cegueira espiritual, que muitas vezes vem justamente com essa contaminação que a gente vem absorvendo do mundo, seja através do que você ouve, seja através daquilo que você vê, ou seja, determinadas atitudes de pessoas que você, pela convivência, acaba adquirindo e praticando. E isso faz com que você, às vezes, fica cego e não percebe, às vezes, o caminho que você trilha. Como nós, né, sabemos, assim, e isso é algo que a gente agradece ao Senhor pela tua longanimidade, pela sua benignidade, porque nós sabemos que a nossa natureza ela é inclinada ao erro. Mas como filhos de Deus, nós entendemos que quando o Senhor vem ao nosso encontro, como Pai, a palavra do Senhor fala que Ele corrige aquele que o ama. Então, isso é bom. É a bondade de Deus. Amém, irmãos? E a palavra que me veio por meio do Espírito Santo, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Hoje o tema dessa ministração, ela vai ser edificando a sua casa. Amém? Mateus, capítulo 7, o versículo é 24 ao 27. Todos acharam? Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos unidos, congregando como um corpo, para ouvir a tua palavra, para receber o teu direcionamento, Pai. Em nome de Jesus, que a palavra desta noite, Senhor, ela possa penetrar como uma espada de dois gumes, criando a divisão, Senhor, dentro de nós e nos trazendo o discernimento daquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Para a sua palavra, em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Irmãos, eu quero abordar certos pontos nessa passagem que é interessante. A primeira coisa que me veio à mente diz assim, né? Vamos lá, no versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. O primeiro ponto que nós estamos falando aqui é sobre o homem prudente. O homem prudente significa aquele homem que ele é cauteloso. Prudência, tanto homem como mulher. Cauteloso ou cautelosa, previdente, sensato, judicioso. É alguém que demonstra sabedoria e cautela ao tomar decisões e agir no mundo, evitando riscos e buscando o bem-estar geral. Então nós entendemos aqui que o perfil sobre esse homem prudente, né, que Jesus compara àquele que ouve e pratica. E automaticamente, né, irmãos, aquele que ouve e não pratica é totalmente o contrário disso. O interessante é que a palavra fala que aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre. Então nós entendemos que tanto o homem que é considerado prudente e o homem que é considerado insensato, os dois ouvem as palavras, só que um pratica e o outro não pratica. Como que nós podemos criar aqui, exemplificar? Podemos dizer que existem esses dois homens no mesmo local e eles têm acesso à palavra de Deus. Porém, um ouve e o outro não ouve. Só que Jesus ele usa esse exemplo, né, falando sobre construção. O que podemos falar sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas, elas quando associam aqui o termo que fala, né? O homem que construiu a sua casa sobre a areia. Você imagina que o homem está construindo a sua casa onde? Na praia, né? Num local que totalmente assim, um terreno desestabilizado. É isso que vem na mente. Quando fala sobre o homem que construiu sobre a rocha, é o homem que construiu a casa literalmente em cima de uma rocha. Só que não é dessa forma, entende? Como muitas pessoas até colocam, né, imagens falando sobre isso. Na construção civil, irmãos, é necessário que você construa o fundamento. É necessário que você se preocupe com o fundamento. Só que o fundamento, muitas vezes, quando não há prudência, né, aonde o quê? Normalmente quando, por exemplo, esses dias atrás eu estava conversando com a Consolação e ela estava explicando como estava indo o processo, né, Consolação, da casa que eles estavam construindo. E a preocupação deles de como essa casa precisa ser edificada. Então, normalmente, uma casa para ser edificada, ela precisa ter profissionais que sejam conhecedores mesmo daquilo que eles estão fazendo.
E o principal, para que essa casa não sofra nenhuma trinca futuramente, nenhuma laje que às vezes fique rebaixada de um lado do outro, a ponto de trazer risco e fazer com que a defesa civil vá lá e interdite, né? No caso ali, ó, essa casa aqui, ela está interditada, você não pode morar aqui dentro. É o fundamento. É necessário que a gente construa um fundamento, né? Alicerces bem fortes e fundamentados em algo sólido. Então, quando a gente fala sobre esses dois homens, nós estamos falando, né, vamos aqui imaginar, nós estamos falando sobre um homem, né, que constrói uma casa sobre o terreno. Quando fala areia, né, eu procurei pesquisar um pouco mais a fundo, areia, né, como se fosse o barro, é o que existia na época da Galileia, aonde os homens construíam suas casas. Existia aquele homem que era insensato e, para poder ter uma agilidade, para ser mais rápido, para poder ter uma resposta diante daquilo que ele estava buscando, ele ignorava totalmente o fundamento, o alicerce. Então, o que ele fazia? Ele cavava, mas normalmente era um cara extremamente preguiçoso, e estava querendo logo resolver o problema, ou entrar para dentro no desespero, e ele construía, cavava um pouco e construía ali a sua casa sobre aquela terra, sobre aquela areia. Enquanto o outro tinha um processo um pouco mais lento. E ele cavava, até chegar na rocha. Até chegar num ponto onde o terreno, ele era mais rochoso, era mais firme. Ele tinha certeza que se ele cavasse até chegar nesse terreno, ele poderia colocar sobre aquilo qualquer tipo de construção, em qualquer proporção, que ela não iria cair, que ela não iria desabar. Então, é aí que está a questão. O homem que é prudente, ele teve que levar mais tempo para construir aquilo. Por quê? Porque ele queria ter certeza que aonde ele iria construir seria algo sólido e seria algo seguro. O insensato não. E quando a gente vai na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 6, vamos dar um pulinho lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 47. Amém? Lucas, capítulo 6, versículo 47. Diz assim: qualquer que vem a mim, Jesus falando, e ouve as minhas palavras e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. Versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada, aonde? Na rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. E qual foi o resultado? Na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então aqui a palavra do Senhor, ele está falando, né, segundo aquilo que a gente já havia falado, né, sobre a diferença do que realmente Jesus estava querendo dizer, que aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica é semelhante a esse homem. E o que está acontecendo, né, irmãos, nos nossos dias? Totalmente o inverso. Hoje nós vivemos numa geração muito acelerada, que procura desesperadamente resolução para os seus problemas de uma forma rápida e fácil.
O que a gente vê hoje, na realidade, é muitas pessoas criando vídeos e dizendo, olha, eu consigo fazer com que você enriqueça de uma forma muito rápida. O que você tem que fazer? Apenas o que você tem que fazer. Arrasta para cima. Os caras oferecem para você soluções imediatas. Resoluções muito fáceis. E as estratégias, né? Você não tem que passar pelo processo nenhum. Olha, você aí, que às vezes tem o sonho de formar, de ter o seu diploma, eu consigo resolver isso para você rápido. É só você fazer o quê? Arrasta para cima. Você quer ser milionário? Você quer ganhar R$100? Você quer ganhar R$100? Eu te dou R$100 agora. O que você precisa fazer é só ver esse vídeo aqui, ó. Clica no link abaixo aqui e arrasta para cima. Essas são as soluções que têm sido apresentadas para nós nesse tempo. E os nossos jovens, normalmente, como eles já têm aquela coisa, né? E a testosterona, aquele negócio todo, e os hormônios, tudo à flor, e eles querem ter resultados. Eles querem ter resultados. Então, para isso, o que eles vão buscar? Ninguém está afim de cavar o buraco fundo até achar a rocha, meu irmão. Todas as pessoas hoje, elas querem uma forma mais rápida de resolver os seus problemas. E quando Jesus ele falava sobre essa questão, sobre, né, dentro dessa parábola, dizendo sobre o homem que edificava, né, sobre a rocha e o homem que edificava sobre a areia, ele estava falando de um fato que realmente é real. Os invernos, né, na região da Galiléia, eles são violentos, com chuvas, né, e tempestades, de torrentes que derrubavam mesmo e destruíam casas. Então ele falava sobre uma realidade, mas usando exemplos de duas pessoas, que poderia ser eu ou você. Então a necessidade de nós estarmos atentando para a palavra do Senhor, de tentar entender Deus em todos os contextos da nossa vida, é muito importante para decidir qual vai ser o resultado do que você está plantando hoje. É difícil, irmãos, hoje nós vivermos nesse mundo, diante das notícias e diante das coisas que acontecem, ter uma esperança, uma perspectiva boa do amanhã. Isso é uma realidade, a gente não pode nos enganar. As pessoas, elas, cada vez mais, elas ficam mais preocupadas com o dia de amanhã. Só que, como eu falei, irmãos, no começo da pregação, é necessário entendermos que há uma diferença clara entre você e entre os que são do mundo. E às vezes o mundo, ele não vai falar isso para você. Eu queria convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, irmãos, hoje a gente vê através das novelas, a gente vê através dos filmes, das séries, né? Hoje em dia o streaming está derrubando tudo. É difícil hoje você ouvir uma pessoa, ainda existem pessoas que assistem novelas, mas tem muita pessoa que se apega muito a filmes, a séries.
porque o argumento é, eu vou tentar o máximo possível me isolar, né, dessas coisas de notícia, né, de jornal. Alguns jornais eu não gosto de assistir, porque tem muitas notícias tendenciosas, mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela fala que o inimigo, ele anda ao redor como um leão que ruge. Então ele fica espreitando e fica analisando qual que é, e muitas coisas também são criadas e são geradas por ele, porque qual que é a proposta? Encobrir o evangelho aos incrédulos. E quando nós falamos sobre incrédulos, também nós estamos falando sobre aqueles que não creem, ou aqueles que ainda não entenderam qual é o chamado que Deus tem para a vida deles. E continuam vivendo como aquela centésima ovelha. A importância de nós sermos aqueles que andam na luz é para que nós possamos enxergar justamente o caminho que o Senhor tem para nós. É como um quarto escuro, sabe, irmãos? Eu falo porque durante muitos anos da minha vida eu tomei muitas decisões erradas que me levaram por caminhos muito difíceis. E é como você está dentro de um quarto onde todas as luzes estão apagadas. E dentro desse quarto existem móveis. E quando você está com o olho fechado, normalmente quando você acorda de madrugada ou para ir no banheiro, que você começa, aí você vai acatando, né? Normalmente você vai a contato, por quê? Porque você não está enxergando, se você não tiver um abajur aceso ali, né? E aí conforme você vai andando, tem vezes que você vai tropeça, bate com o seu dedinho mindinho na cama, né? Dá aquela dor, você fica incomodado com aquilo, né? Aí você acende a luz, aquela luz bate na sua cara. Às vezes acontece isso, não acontece? Às vezes, para você poder andar pelo percurso, até chegar no seu objetivo, você vai tropeçar em muitas coisas, não é? Você vai encontrar muitos obstáculos, não é? Mas quando você está acostumado a ter um direcionamento daquilo que não está aqui, mas está lá na frente, será que você consegue realmente cometer os mesmos erros que alguém que está no escuro comete? Não. Você não vai cometer os mesmos erros. Porque se você está na luz, automaticamente a palavra de Deus, ela fala que a luz, ela manifesta as obras ruins das trevas. Então é necessário que a gente permaneça em todo o tempo da nossa vida à luz da palavra de Deus. Porque dentro da palavra do Senhor, a gente consegue encontrar respostas para as questões que existem hoje. Só que o que a gente escuta muito o mundo falando, e até muitos que se dizem da fé, que a Bíblia está desatualizada. Que o contexto hoje para os nossos dias é outro, é totalmente diferente. E aí, quando você se depara com o quê? Você se depara com muitos, aqueles que se dizem da fé, muitos irmãos também em Cristo, que são levados por quê? Ventos de doutrina. São conduzidos, às vezes até mesmo pelo próprio sentimento. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 7. Efésios 4, 7, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amém? Está todo mundo comigo aqui, irmãos? Amém. Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos... Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de... até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes e levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é
o cabeça, Cristo Jesus. Entende, irmãos, que há uma responsabilidade muito grande, não só para um bem pessoal meu, a necessidade de nós estarmos atentos a tudo aquilo que é ministrado, a toda palavra que o Senhor nos direciona, os nossos devocionais de manhã, os nossos devocionais à tarde, o momento que você tem para você meditar na palavra. A palavra é a luz que veio ao mundo. É necessário que nós entendamos isso, por quê? Porque é uma responsabilidade que começa primeiro na minha edificação pessoal e ela se estende também para a edificação do corpo, conforme está dizendo aqui no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então é necessário que nós atentarmos cada vez mais para a palavra de Deus, porque ela tem um propósito muito grande na sua vida. A palavra de Deus fala que aqui nós somos peregrinos nessa terra. Então, nós entendemos que edificar a nossa casa sobre a rocha vai muito além do que buscar os nossos próprios interesses, mas cumprir o propósito de Deus. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade daqueles que ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Olha, irmãos, olha para essas cadeiras. Eu vou dizer algo para vocês. Isso, infelizmente, é normal. Eu não estou sendo pessimista não, tá, irmãos? Nós sempre oramos para que o Senhor possa trazer, conforme diz Atos capítulo 2, acrescentar aqueles que são salvos para dentro dessa casa. E para onde Ele decidir que seja o propósito. Mas isso aqui exemplifica o mundo de hoje. Existem muito mais pessoas que estão lá fora do que aquelas que realmente estão dentro do caminho, aquelas que realmente estão dentro do propósito. Beleza, ótimo, eu estou aqui, graças a Deus, eu sou salvo em Cristo Jesus, e eu estou aqui entendendo que é aqui que o Senhor quer que eu permaneça, mas com qual propósito? Edificar a nossa casa sobre a rocha, ela é ouvir, a palavra fala, aquele que ouve e pratica as minhas palavras. A palavra de Deus, ela fala no livro de Salmos, capítulo 1. Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha aqui o resultado. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E aqui continua, né? Não são assim os ímpios, mas são como as moinhas de vento, ou em outras traduções, como as palhas, secas e que são levadas pelo vento. Só até aqui. Então, a palavra de Deus, ela fala que aquele que ouve, aquele que anda, e aquele que não se detém, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite, ela tem um reflexo sobre a vida daquela pessoa. Ele é comparado com uma árvore que é plantada à beira do rio.
Quando nós estamos falando sobre uma árvore plantada na beira do rio, é uma árvore que ela é regada constantemente. E o reflexo disso, que está plantada dentro de um solo bom, aonde ela é regada, é que tudo aquilo que sai dela é no tempo certo e de maneira plena. No tempo certo e de maneira plena. Quando Adão cometeu, o pecado, eu acredito que o mundo passou por uma transformação. Se nós olharmos, a palavra de Deus, ela vai dizer que o Senhor deu a Adão a autoridade sobre tudo na terra. Amém? Deu autoridade a Adão sobre tudo na terra. Autoridade sobre os animais e sobre tudo que havia ali. Só que a partir do momento que Adão cometeu o pecado, essa autoridade foi passada. E o mundo começou a entrar num processo de desequilíbrio. E tudo que há nesse mundo começou a ficar desequilibrado. O equilíbrio, a presença do Espírito Santo não andava mais. Deus não andava mais com os homens. Então, todas as atitudes que o homem tinha sobre como cuidar desta terra passaram a ser atitudes de maneira desequilibrada. E toda a sua descendência passou a ser assim. E é o que a gente vê hoje no mundo, irmãos. É lamentável ver hoje as mulheres nesse mundo, os homens nesse mundo, a maneira como eles são tão obstinados a alcançar aquilo que eles acreditam ser bom, que eles abrem do seu princípio, abrem mão do caráter, daquilo que é correto. Se humilham a ponto de expor a si próprio. E quando eles não conseguem aquela conquista que eles tanto almejam, eles simplesmente não enxergam sentido para a vida. E é onde você vê hoje um tanto de suicídio que está acontecendo. Um tanto de pessoas que não vê mais sentido para a vida. Por quê? O mundo, ele não pode dar aquilo que só o Senhor tem. A luz, ela só vai vir do nosso Senhor. E aí entra o papel daqueles, cuja palavra no livro de Romanos, capítulo 8, fala sobre a humanidade anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Esse anseia é justamente nesse sentido. É como se você estivesse dentro de um ônibus, que você anda todo dia ali, você sempre pega o ônibus e você tem sempre a oportunidade de sentar no mesmo lugar. Você está sentado ali e senta uma pessoa sempre no seu lado, é a mesma pessoa. E quando você tem a oportunidade de falar um pouco sobre a palavra de Deus, do quanto que o Senhor é maravilhoso, e aquela pessoa começa a ficar fascinada, a ponto dela começar a entender que muitas coisas nela não faz sentido viver dessa forma. E aí a gente vê o poder que o Evangelho faz. Ele tira as escamas dos olhos daqueles que se encontram nessa condição, fazendo com que eles comecem a enxergar a vida de uma outra forma. É esse o poder do Evangelho. E é essa a nossa responsabilidade, ser realmente os ministros da palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero ler um último versículo, eu quero ler Provérbios capítulo 3, versículo 1. Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Olha só, irmãos, a promessa que o Senhor tem
para aqueles que querem ouvir, guardar e não esquecer. Aquele que ouve, aquele que guarda, será semelhante. Obrigado, irmão. Estou acostumado com ar-condicionado, o dia que ele não está. Aquele que ouve e pratica será semelhante ao homem prudente. Não é sobre a casa, mas sobre aquele que ouve e o efeito que causa na vida dele. Porque o homem prudente, irmãos, ele vai construir a casa sobre a rocha e ela vai dar certo. E ele vai fazer outras coisas e também vai dar certo. É sobre o homem prudente que nós estamos falando essa noite. É sobre aquele que ouve e pratica aquilo que o Senhor fala. Ele será semelhante ao homem prudente. Aquele que atenta à palavra do Senhor, medita na sua lei, é comparado ao quê? Não é aquele que edifica somente a casa na rocha, é comparado à árvore, que é plantada junto ao ribeiro. E tudo que ele faz será próspero. Nós temos na mão a responsabilidade, irmãos, de ser aqueles que vamos apresentar aquilo que nos torna homens e mulheres prudentes para aqueles que não conhecem. É por isso, irmãos, que todos os projetos que são feitos dentro dessa casa, como o Queens, o projeto Abraço, a reunião dos homens, o Kids, que hoje, graças a Deus, né, as professoras, juntamente com a pastora Manuela, têm feito um trabalho maravilhoso, levando as crianças a entender qual que é o papel delas dentro dessa casa, fazendo com que elas possam ter relevância dentro dessa casa, se sentirem importantes. Olha que maravilha que foi a última apresentação, o filho da André e do Paulo, Emanuel, tocando violão. Quem é que sabia que esse menino tocava violão, gente? E ele tocando violão e fazendo louvor, a Lavínia mais a Paulinha cantando, junto com o Natan. Elas já se sentem ministras dentro dessa casa. Elas estão entendendo qual é o papel delas dentro do reino dos céus. O projeto Abraça, que é um projeto que tem acolhido mulheres que na sua maioria são de fora, de outras religiões, de outras denominações. Um projeto de cuidado. O próprio Pilates. E hoje nós temos a oportunidade de ter o GC. Irmãos, eu tive a oportunidade no primeiro GC participar na casa da irmã Aparecida. E tive um momento com ela ali, onde ela começou a me confessar sobre a perda do marido dela. O quanto ele era um homem maravilhoso no final, na caminhada dele, antes dele estar com o Senhor. E começou a me mostrar, ela me deu a Bíblia dele. Ela falou, isso aqui pode levar isso aqui para você, pastor? Olha como, sabe, irmãos, é muito mais do que cumprir ritos, do que cumprir dogmas, sabe? É você viver o Evangelho na sua profundidade. É você viver como aqueles que viveram a igreja primitiva, que se reuniam em casa e partiam e tudo é em comum. Nossa igreja, ela não é uma igreja grande. Mas os momentos e tudo aquilo que nós realizamos dentro dessa casa é para fazer valer aquilo que diz na palavra em Atos 2. É para que a gente possa viver nesse mundo tão tenebroso, momentos maravilhosos na presença de Deus. A gente não está preocupado aqui com pedra na coroa, meu irmão. A gente não está preocupado aqui em andar a estrada de ouro, de diamante.
O nosso desejo é fazer com que realmente tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, fez por mim, fez por você, o sacrifício da cruz, ele possa realmente alcançar aqueles que são da fé. E para que todo mundo seja pregado o Evangelho realmente. E que possamos fazer parte como um corpo desse propósito. É isso que traz sentido para a vida, sabe, meu irmão? E eu confesso para vocês que hoje eu vivo um momento muito, muito importante na minha vida. Porque eu sempre sonhei com a oportunidade de poder servir dentro de uma igreja. Acredito que muitos irmãos sabem, conhecem um pouco do meu testemunho. E quando eu me deparei com uma igreja física, onde tem pastores, e o ministério de louvor, e o ministério da dança, tudo aquilo para mim era maravilhoso. Eu via a dança ali, as irmãzinhas dançando, né, meio ali sem... E eu chorava. O pastor pregava sobre dízimo e oferta, eu começava a entrar em lágrimas e falar em língua. E ele pregava Malaquias 3:10, tá, irmãos? Tudo para mim era lindo e maravilhoso. Até esse Deus desse século, né? Tentar cegar, trazendo questões que às vezes não tinham importância nenhuma, que era o defeito do meu irmão, que era o erro do pastor, que era o irmão que não vem nos cultos, mas na hora quer vir subir no altar para adorar. E aquelas coisas começaram a fazer com que eu perdesse no olhar a beleza de ver Cristo se manifestando através de todos. Até chegar a um ponto que aonde começou a ter um esfriamento dentro de mim, aonde eu já começava a não ver Jesus, mas ver condenação em cada um. Porque a estratégia que o inimigo atua, o que ele mais vai querer utilizar, é o que a palavra fala no livro de Efésios capítulo 2. Aqui e aqui. Estar na luz, irmãos, é a maneira como nós temos para nos blindar do que está aqui e do que está aqui. Estar na luz, estar dentro da palavra do Senhor, estar fazendo parte disso, é fazer com que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. É fazer com que a gente não foque em querer tirar o cisco que está no olho do nosso irmão, mas querer realmente andar 2 milhas, se caso nos ordenarmos andar 1, entende? É dar realmente a face, em vez de nós apontarmos o dedo. É ser aquilo que o Senhor Jesus nos levantou para ser. É cumprir o propósito que Ele nos destinou. Você, eu, nós, somos predestinados, irmãos. Você tem um propósito grandioso nas mãos do Senhor, não é só para ficar aí onde você está, meu irmão. E quando eu falo tá, não é nas cadeiras não, tá, meu irmão? É onde você acredita que você tem que ficar. Deus tem o melhor para mim, tem o melhor para você, e só existe uma pessoa que vai conseguir entender e caminhar nesse propósito de Deus. É você mesmo. Então que possamos entender que edificar a casa não é o importante. É ouvir e praticar aquilo que ele fala. Ter uma casa onde a tempestade vai bater e não vai desabar é consequência daquilo que você ouve e pratica, irmãos.
não é ter a casa construída, mas é ser aquilo que o Senhor nos compara, a homens e mulheres prudentes para a honra e glória do Senhor. Amém? Que essa palavra ela possa realmente ir de encontro a você no momento de questionamentos, no momento de dúvidas. Sabe, irmãos, normalmente, sempre quando o Senhor ele me traz uma palavra, é em decorrência de um momento na minha vida que eu estou vivendo. Então, às vezes, o fato de estarmos aqui, o fato de eu estar aqui nesse altar, me mostra que eu tenho uma responsabilidade muito grande em trazer aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E não é uma cruz pesada, sabe, meu irmão? É algo que me dá prazer. Você saber o que você está fazendo e para quem você está fazendo é o que torna a minha vida com sentido. Porque eu não consigo me imaginar fora, sabe, irmãos? Durante muitos anos na minha vida eu vaguei literalmente pelo deserto. Então, quando eu me deparei com Cristo, foi algo para mim tão maravilhoso, porque se você vive num mundo onde as pessoas elas te crucificam, onde as pessoas só querem tirar aquilo que tem de bom de você, e quando você não tem mais utilidade, elas simplesmente te descartam, porque é isso que já fizeram com ela, entende? E ela só está passando para frente. Você se deparar com um Deus maravilhoso, que te ama, e que tem algo muito especial na sua vida, tem algo muito importante para você, e Ele te anseia, e Ele te adora, e Ele te quer tanto, que Ele entendia que para que isso acontecesse, Ele deveria se fazer carne, habitar entre nós, e cumprir um sacrifício aonde nem eu e nem você poderia fazer. O que você pode fazer? Porque eu não posso nem dizer que é retribuição, irmãos. Porque não há nada que nós possamos fazer que faça valer aquilo que Ele fez por nós. É pouco, tá, irmãos? Acorda todo dia de manhã e agradece Ele. Começa a dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida neste dia. E que hoje eu tenho o privilégio de ser um melhor marido, de ser uma melhor esposa, de ser um melhor amigo ou um melhor pai, de ser um melhor funcionário no meu trabalho, de ser um socorro para aquele que necessita, de ser sal na vida daquele que às vezes não tem tempero na vida, de ser luz naquele que anda na escuridão, de ser aquilo que o Senhor foi um dia para mim, e tem sido, e continuará sendo, até o final. Amém, irmãos? Coloque-se de pé. Eu acredito que, diante de cada palavra que o Senhor, Ele traz para nós, há uma oportunidade da gente poder também dizer algo para Ele. Então, enquanto o louvor vai ministrando, eu queria que apagassem as luzes, e eu queria que você pudesse ter esse momento de conversar com o Senhor, de abrir seu coração para Ele, trazer as suas dúvidas, porque a palavra do Senhor, Ele fala, para você trazer diante dEle a sua dor, trazer diante dEle a tua causa, que Ele te ouvirá, em nome de Jesus. Perto quero